Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Você sabe, um programa que fala sobre ciência, tecnologia e inovação, a cultura da tecnologia, da ciência e do empreendedorismo digital aqui no programa Ciência em Movimento na TV Petrópolis. Hoje nós vamos conversar com o professor Carlos Augusto Azevedo. Vamos falar sobre a profissão de cientista e pesquisador. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, hoje falando com a pauta do que é ser um pesquisador, do que é ser um cientista no Brasil. E chamamos para conversar sobre esse tema o professor Carlos Augusto Azevedo, ex-presidente da FATEC, ex-presidente do IMETO e pesquisador, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um físico de mão cheia. Professor Azevedo, é um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre esse tema aí que nos envolve bastante, que é o que é fazer pesquisa, o que é ser um pesquisador, como sobreviver como pesquisador no Brasil. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Professor Azevedo, vamos para a nossa primeira pergunta, Assim, o que faz um pesquisador no seu dia a dia de profissão? A gente tem tido assim, várias pautas aqui com alguns professores renomados também sobre essa profissão, para a gente divulgar para a nossa juventude que há a profissão também de um pesquisador, que ele pode fazer pesquisa, ele pode ter um emprego, ele pode ter uma vida dentro da área da pesquisa científica e tecnológica. Olha, o pesquisador, antes de tudo, é um curioso, né? É uma pessoa que tem curiosidade de saber como as coisas funcionam, como os fatos acontecem, né? Por que é dessa forma. Então, aquele aluno que tem mais curiosidade, aquela pessoa que tem curiosidade de saber da onde vem a fórmula, da onde vem aquela tabela, como é que usa aquilo, por que usa, né? Então, essa pessoa terá um bom desempenho na área de pesquisa. E a área de pesquisa é fundamental, porque a área de pesquisa é que faz o aumento do conhecimento, e com o conhecimento vem a tecnologia e vem a inovação. Então, é muito importante, né? Os países investem fortemente na área de pesquisa. Você vê, o nosso país mesmo não está investindo tudo que deveria, mas investe bastante. Você vê, temos aí as Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Física, as Olimpíadas, que vêm quais são aqueles alunos que têm mais propensão para essa área de pesquisa ou para aquela área de conhecimento. Aí procuram dar apoio a esses alunos para que eles se tornem pesquisadores, né? Mas, hoje em dia no Brasil existe a profissão de pesquisador, você tem as universidades federais, você vê que o número de universidades federais e de institutos federais de tecnologia tem aumentado muito no Brasil, né? E todos eles precisam de ter pesquisadores nas diversas áreas. Vimos agora um exemplo típico da importância da pesquisa durante
o evento da Covid, né? O pessoal botou lá 3 mil pesquisadores trabalhando, 3 bilhões de dólares, e saiu a vacina da Covid em um ano. Fizeram a vacina da Covid. Então, vamos dizer assim, hoje em dia o mundo se move e depende muito da questão da pesquisa. A pesquisa se tornou um ativo importante no desenvolvimento dos países. Professor Azevedo, como é que foi a sua história para se tornar um cientista, um pesquisador? Conte um pouco assim, quais foram as facilidades assim, e os obstáculos enfrentados para se tornar um cientista, um pesquisador de renome no Brasil. Olha, começou quando eu fazia o ginásio. Eu tive excelentes professores de ciências, muito bons mesmo. Então, a gente fez experiências com secção de animais. Eu não gostei muito daquilo não, mas fizemos experimentos com isso. E fizemos experimentos, por exemplo, com o lançamento de um foguete. Eu adorei o negócio, o foguete, me dediquei àquilo. Hoje eu vejo que tem um programa pela OBA, né, pela Olimpíada Brasileira de Astronomia, que faz a parte de foguetes, lançamento de foguetes. Então eu gostava muito disso. E me interessava, lia muita coisa sobre ciência, né? Sobre meteorologia, sobre clima, sobre todas essas coisas, e que você queria entender o que está acontecendo. Bom, e aí eu fui fazer um curso técnico na Escola Técnica Federal de máquinas e motores, né? Na verdade, o curso devia se chamar e não máquinas e motores, porque a gente não via nada de máquinas e motores, mas era de fabricação mecânica. E aí sempre tinha aquela curiosidade, né? Por que isso é dessa forma? De onde o pessoal tirou aquela tabela? Como é que chegou a esse procedimento, né? Então, na verdade, a gente gosta de resolver problemas. Eu lembro que chegou lá para a gente ensaiar, no laboratório de ensaio, um cinto de segurança, né? Porque os cintos de segurança não vinham nos carros, você tinha que comprar e pôr depois. E aquele cinto de segurança tinha um problema, ele não tinha passado no teste. Então nós vamos verificar onde é que ele rompia, por que rompia, e sem botar mais material nenhum no cinto, com uma simples têmpera na fivela, resolveu o problema do cinto, né? A gente foi fazendo trabalho, por exemplo, com aquelas caixas de correio. E essas caixas de correio eram depois blindadas com relação à chuva. Então propusemos maneira de fazer a caixa, de moldar a caixa para ser resistente à chuva, né? A gente comprou um monte de caixa d'água, botava um motor de bomba, botava um monte de chuveiro jogando água e produzia uma chuva artificial. Então, eu pensei, né, podia fazer engenharia, podia fazer física. E aí eu optei pela física, fui fazer física, justamente porque eu queria entender o porquê das tabelas, como é que as tabelas eram construídas, como é que eram feitas. Aí fiz a física aqui na UERJ, dei a sorte de ter o professor Armando Dias Tavares como era o diretor do Instituto, e ele dava aula para nós, e ele fazia coisas muito interessantes, né? As provas dele eram provas conjuntas, a turma inteira para resolver uma questão. Era um problema, era uma prova teórico-prática. Então ele chegava com uma ideia, eu tinha dado 2 meses de aula para ele sobre acústica. Aí ele chegou na sala de aula, no dia da prova, com uma vara de material de bronze, e ele passava o dedo, e aquilo fazia um barulhão danado. Bom, na primeira meia hora ninguém nem queria saber da história, queria brincar também para fazer o barulho. Só que ele conseguia fazer o barulho e nós não. E a gente depois percebeu que ele botava a mão no bolso do paletó e tirava uma coisa branca do bolso, que era o breu. E esse breu é que não deixava o dedo dele escorregar e que fazia fricção e dava um som altíssimo. Bom, e a nossa função, nas 2 horas seguintes, era explicar como é que dava aquele som. Então, era assim, você realmente tentava pôr na prática aquilo que você tinha aprendido da teoria. Era muito interessante, e assim nós fizemos diversos experimentos com ele. Ele deu aula para nós, ele dava uma cadeira a cada ano da gente, a cada semestre. É muito bom. E aí, depois eu fui fazer mestrado, com isso me incentivou a fazer o mestrado, o doutorado, né, e fiquei na carreira de pesquisador. Comecei a dar aulas no Cefet, dar aula na UERJ, né, e aí
seguir a carreira de pesquisador. Mas sempre era essa questão que levava a gente a curiosidade. Por que é dessa maneira? Como é que isso acontece? Professor, a gente vai fazer um breve intervalo agora. E na volta, eu queria falar um pouco sobre a sua experiência com ciência e tecnologia em duas instituições, a FATEC e o IMET. Ok? Ok, depois do intervalo. E só fazer um breve intervalo e a gente volta. Tá bom. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos, estou entrevistando o professor Carlos Augusto Figueiredo. Estamos falando sobre a profissão de pesquisador. Professor, duas experiências na sua vida, uma na FATEC, que é um curso de ensino médio e técnico, depois de ensino superior, tecnológico, e no IMETO. Como é que a ciência e a tecnologia dialoga com esses cursos e com o IMETO em particular também? Bom, na escola técnica, uma coisa, Márcio, que a gente pensa o seguinte: o curso técnico, ele, apesar de às vezes não chegar a fundo, né, ao âmago mais complicado da tecnologia, ele já lida também com alta tecnologia. É importante, né, porque os nossos técnicos precisam ter acesso à fronteira da tecnologia. Então, ele, além de ter aquele curso de segundo grau, ele precisa ter uma preparação também para entender as novas tecnologias que estão chegando no mercado, né? E por isso ele precisa ter uma cultura também um pouco dessa parte de pesquisa, de trabalho. Quer dizer, o técnico, ele é uma pessoa que, quando é formada, ele não para ali onde ele terminou o curso. Ele continua sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, porque ele sabe que as tecnologias vão avançando, vão haver mudanças. Se ele não acompanhar, ele não será capaz de realizar bem a tarefa dele. Por exemplo, na época que nós saímos da escola, nós desenhávamos um navio. O navio tem 75 mil peças, o que dá aproximadamente umas 120 mil plantas. Essas plantas eram todas feitas em papel vegetal, a nanquim, com o pessoal trabalhando. Nós tínhamos uma sala mais ou menos com 60 desenhistas que trabalhavam ali anos e produzindo isso. Então, o tempo de produzir um navio era de 8 anos, entre você começar o projeto e bater a quilha. Hoje tem programas que fazem isso, né? E você reduziu o tempo para 4 anos, para 3 anos, o tempo em que você começa o projeto e bate a quilha. Porque hoje esses desenhos são feitos todos automaticamente. Inclusive, eles checam possíveis erros de projeto que podem acontecer, que eram corrigidos muitas vezes quando você estava montando o navio. Então, todo esse pessoal que desenhava, que fazia isso, migrou, né, para programas de desenho, para o CAD, para outros desenhos. Existe um programa chamado Foran, que faz tudo isso. Ele faz os desenhos, integra os desenhos no projeto, o projeto é todo checado
para ver se não tem nenhuma linha de vapor passando pelo meio da escada. Enfim, tudo isso é feito. E você, claro que avançou muito a questão de projeto naval. Então, o pessoal que ficou nessa área teve que continuar estudando. E o principal preparo que a gente faz na escola, justamente, é isso, é dar uma formação que permita o aluno continuar estudando para acompanhar a tecnologia, né? E, claro que aí tem uma coisa comum entre... O que tem em comum entre a FATEC e o IMET? É que também o técnico, ele precisa medir. Ele precisa ter noção da precisão dele, do erro dele. Você vê o seguinte, como é que a gente sempre montou os navios? A gente montava a quilha, que é aquela coisa que vai da popa até a proa, e depois ia fazendo os cavernames, ia montando isso. Era assim que a gente montava o navio. Os coreanos mudaram isso. Os coreanos faziam todas as partes ao mesmo tempo, e depois juntavam todas as partes. Era muito mais rápido. Mas você tem que ter uma precisão muito maior. Porque você imagina você pegar um costado de um navio, tem uma diferença de medida entre um lado e o outro, sei lá, sejam 10 milímetros, 1 centímetro, não dá para você, como é que você encaixa? E você não pode ter um costado do navio todo cheio de onda, feito uma garrafa de Coca-Cola, não tem sentido. Então, você teve que melhorar muito mais a sua precisão de medida. Né? E aí, ele vai depender, quando você vai falar em precisão, você vai depender do IMET, porque o IMET é que tem a maior precisão, porque ele tem um padrão primário. O médico com a maior precisão no país é o IMET. Depois ele vai fazendo padrões mais simples para serem comercializados. Então, aí entra uma parte de uma ciência nova, que é muito pouco nova, não, ela é antiga, mas ela é nova, assim, nesse sentido de que a ligação é importante, né? Você ter a metrologia junto com a técnica. Você não pode fazer nada que você não mede. Então, e essa precisão da medida vai te dar essa capacidade de você avançar nos processos industriais, né? Ou mesmo nos processos, hoje em dia, até nos processos médicos. Nós temos robôs operando. Então, você pensa, para um robô estar operando uma vista de uma pessoa, ele tem que ter uma precisão de 1/100º de milímetro. Não é possível, ele pode cegar a pessoa. E aí isso está relacionado à calibração do instrumento, está relacionado ao IMET, que consegue medir com a maior precisão possível os elementos, né? Então, essa é a ligação grande entre a escola técnica e o IMET, que é a parte da metrologia e da qualidade. Porque há um conceito errado no país, você pode fazer qualidade sem metrologia. Nada disso. A base da qualidade é a metrologia. Né? Então, você entender do processo metrológico, entender da precisão que você tem. Eu vou dar um exemplo simples para que todo mundo possa entender. Hoje em dia, nós medimos o tempo com uma precisão de 10 a menos 16 no segundo. É 1 vezes 0,16 zeros, aí 1. Essa é a precisão que a gente mede o tempo. Essa precisão de medida do tempo nos leva a ter um erro no GPS de 1 metro. Então, se você for fazer um carro autônomo, completamente autônomo, né, se ele não quer ver o carro da frente, se você tem uma precisão de 1 metro, é muito ruim, né? É muito pouco. Né? Em 1 metro, você já bateu na traseira do outro. Mais ou menos 1 metro de erro, você bateu na traseira do outro. Nós precisamos reduzir isso a 1 centímetro. Então, nós vamos precisar medir o tempo com 10 a menos 18, em vez de ter 16 zeros, ter 18 zeros, 1, né, do segundo. Então, nós vamos precisar fazer um esforço, existe um esforço mundial, né, para que nós passemos a medir o tempo com 10 a menos 18 do segundo. Porque aí você consegue reduzir o erro de 1 metro para 1 centímetro. Né? Vamos dar um outro exemplo. Olha só, quando a gente começou a fazer o GPS tinha que ser acertado todo dia, porque ele começava a acumular muito erro. E aí foi se verificar por que acumulava erro. Repara o seguinte, o GPS estava baseado nos relógios que estão dentro dos satélites. Esses satélites estão rodando em volta da Terra.
né? Então, primeiro ponto, se eles estão rodando em volta da Terra, eles estão acelerados, porque, né, a velocidade não muda em módulo, mas muda em direção, porque ele está fazendo um círculo. Então, ele tem uma aceleração centrípeta sobre ele. Então, se os relógios estão acelerados, não vale mais a mecânica newtoniana. Você tem que ir para a mecânica do Einstein. Tem que fazer a correção da relatividade. Então, você precisa fazer a correção relativística dos relógios. Com isso, nós melhoramos enormemente, né, os GPS, que foi fundamental, que é fundamental hoje em dia para o transporte de navios, aviões, tudo mais. Então, nós fizemos o GPS para um grau de confiabilidade muito maior. Então o pessoal fica pensando assim, mas para que tem esse negócio do físico que não serve para nada? Se não fosse a teoria do Einstein, não poderíamos ter GPS. Então, repare, isso aqui, essa pedra que fala, né, que todo mundo tem, se você tivesse isso aqui há 300 anos atrás, você iria para a fogueira. Você tem uma pedra que fala, você tem imagem. Isso aqui são 100 anos de mecânica quântica. Isso aqui, se a gente fosse fazer... Desculpa. Imagine se eu fosse fazer um equipamento desse com válvula. Eu ia ter um espaço enorme, um consumo de energia gigantesco, um calorão danado que eu ia ter que dissipar. Né? Por quê? Porque nós descobrimos que os cristalzinhos, pequenininhos, microcristais, sendo muito bem preparados, eles podem fazer a mesma coisa, eles funcionam, tem a mesma equação diferencial, eles funcionam do mesmo jeito que a válvula, o transistor, o resistor, o capacitor, tudo isso. Então eu posso fazer vários circuitos que seriam enormes em cima de uma mesa, num cristalzinho pequenininho. E ele vai consumir muito menos energia. Então isso possibilita eu ter aqui uma bateriazinha e que isso aqui funciona o dia inteiro, você precisa recarregar e transmitir imagens, gente. Hoje, as crianças hoje nasceram com isso, mas quando eu nasci, faz algum tempo já, não tinha geladeira nas casas, né? A gente comia a carne de porco na banha. A banha vinha uma lata com carne de porco com a banha dentro, ela servia para fritar, porque não tinha geladeira, né? Depois veio a geladeira. Professor, só que o senhor tirou... Sim, diga, Marcos. A gente vai filtrar o programa, porque aí, assim, se eu passo rapidamente, assim, para o jovem cientista, né? Qual o desafio dele? Então, você tinha televisão, a televisão chovia mais do que qualquer outra coisa, né? Você tinha que ir pelo telhado da casa rodando a antena para conseguir arrumar uma posição que a televisão pegasse. Era muito ruim, né? As televisões eram enormes, né? Eu lembro que há um tempo atrás, eu fui limpar lá a casa do meu tio, eu tive que chamar 4 caras para carregar uma televisão que eu tinha dado para ele, que era uma televisão grande, de tubo ainda, precisava de 4 homens para carregar. Ninguém queria aquilo, rapaz. Nem os caras que estavam carregando, nem o porteiro do prédio, ninguém queria aquele trambolho, era um trambolho. Né? É isso, mas a tecnologia é isso. Você hoje tem televisões enormes, com uma super imagem, nós aqui mesmo estamos nos vendo. Isso aqui é uma coisa que, olha, não faz muito tempo, em 94, 96, a gente participou de uma conferência, quer dizer, fazem 30 anos. Em 30 anos, mudou muito. Só falava, era o da Motorola. Ele pesava 1,5 kg. A única... Porque ninguém conseguia correr com aquele troço, pô. Era tão pesado que não dava para correr com ele. Então, é isso que vocês estão vendo aqui, um fator direto da pesquisa, da ciência, né, que vai, hoje em dia ela está super presente no nosso dia a dia. Professor, nós estamos chegando aqui no final do programa. Agradecer pela sua entrevista. Muito bom, a gente está aberto aqui para conversar mais vezes. A gente tem muito papo, né? Tem algumas perguntas aqui que a gente não fez, mas que a gente guarda para uma outra oportunidade, professor Azevedo. Queria agradecer a você que nos assiste também, a professor Azevedo.
Até a próxima. Um forte abraço. Picotou. Tchau, professor. Alô? Alô?